Em 2020, eu me reunia com um grupo com a irmã Lil, a diaconisa evangelística. Não importava a dificuldade que eu tivesse, ela pacientemente comungava comigo e me ajudava. Ela era muito bondosa comigo. Após alguns meses, descobri que ela não só era responsável nas suas funções, mas que era também muito amorosa. Se os irmãos e irmãs tinham problemas ou dificuldades, ela sempre buscava ativamente palavras de Deus para comungar com eles e os ajudava e apoiava com paciência. Senti que ela era forte em sua busca. Ela causou uma boa impressão em mim. Depois de conhecê-la por um tempo, percebi que nas reuniões ela gostava de falar sobre como praticava e ganhava entrada quando as coisas aconteciam com ela. Mas ela sempre parecia maquiar os caracteres corruptos que revelava e como ela refletia. Ganhava autoconhecimento e resolvia a questão por meio da leitura das palavras de Deus. Parecia que ela tinha estatura, que se dedicava à sua busca e não tinha corrupção. Eu pensei, esse tipo de comunhão não é verdadeiro autoconhecimento. É provável que conquiste a admiração das pessoas, o que não é benéfico nem edificante para ninguém. Ela é responsável por vários locais de reunião. E se os irmãos e irmãs não tiverem discernimento daquilo que ela diz, eles a adorarão. Se isso continuar, eles serão levados para diante dela. Além disso, as reuniões servem para ler as palavras de Deus e para comungar sobre a nossa experiência pessoal e compreensão das palavras de Deus, e para nos ajudarmos mutuamente na nossa entrada na vida. Mas a comunhão da irmã Lil monopoliza a maior parte do tempo nas reuniões. E isso está tendo um impacto sério sobre a vida da igreja. Devo falar sobre isso com ela. Se ela continuar assim, ela terá que ser restringida. Mas depois pensei, a irmã Liu está na fé há mais tempo do que eu. Por isso, se eu apontar diretamente os problemas dela, será que ela dirá que não sei qual é o meu lugar e que estou deliberadamente discordando dela? Será que ela terá uma opinião negativa sobre mim? Então, eu não disse nada. Um dia, a irmã Liu realizou uma reunião conosco e lemos várias passagens das palavras de Deus sobre como Deus abandonaria e expulsaria aqueles que não conseguiam praticar a verdade ou mudar os seus caracteres corruptos. Essa leitura perfurou o meu coração e várias das minhas irmãs sentiram o mesmo. Mas a irmã Liu não teve nenhum sentimento depois de ler essas passagens e não comungou sobre o seu entendimento das palavras de Deus. Mais uma vez, ela só falou das suas experiências de sucesso, contando-nos uma coisa após a outra, jamais mencionando que aspectos da sua corrupção ela revelou, ou como refletiu e o que aprendeu. Ao vê-la exibindo-se constantemente, eu realmente quis apontar diretamente o seu problema, mas vi que a irmã Li, ao meu lado, não dizia nada. Enquanto a irmã Lin consentia
acenando com a cabeça. Eu temia que, se dissesse algo francamente sobre a irmã Liu, ela poderia achar que eu estava apenas tentando envergonhá-la. Se estivéssemos só nós duas, eu poderia ter lhe dado uma dica gentil. Mas duas outras irmãs também estavam ali. Se dissesse algo agora, eu poderia humilhá-la ou arruinar a nossa relação. Mas Deus gosta de pessoas honestas, com senso de justiça. Por isso, se eu visse um problema e não falasse, eu contrariaria a vontade de Deus. Senti-me muito dividida e a reunião foi insuportável para mim. Nesse momento, vi uma passagem das palavras de Deus. Ao dar testemunho de Deus, deveriam, sobretudo, falar mais de como Deus julga e castiga as pessoas, que provações Ele usa para refinar as pessoas e mudar o caráter delas. Deveriam falar também de quanta corrupção foi revelada em sua experiência, quanto suportaram, quantas coisas fizeram para resistir a Deus e como foram finalmente conquistados por Deus. Falar sobre quanto conhecimento real da obra de Deus vocês têm e de como deveriam dar testemunho de Deus e retribuir-lhe por seu amor. Vocês deveriam pôr substância nesse tipo de linguagem, colocando-a de uma maneira simples. Não falem sobre teorias vazias. Falem de forma mais realista. Falem a partir do coração. É assim que vocês deveriam experimentar. Não se equipem com teorias vazias que pareçam profundas em um esforço para se mostrar. Fazer isso faz com que pareçam bastante arrogantes e insensatos. Vocês deveriam falar mais de coisas reais a partir de sua experiência atual e falar mais do coração. Isso é mais benéfico para os outros e mais apropriado para eles verem. As palavras de Deus dizem que para dar testemunho é preciso entender, com base nas palavras de Deus, os caracteres corruptos que revelamos, e o nosso testemunho também deve conter o nosso entendimento da obra de Deus e onde, nas palavras de Deus, encontramos uma senda de prática. Essa passagem abordava diretamente o estado da irmã Liu, já que a irmã Liu e eu estávamos olhando para o mesmo computador. Eu destaquei uma passagem no documento com uma cor em negrito, esperando assim chamar a atenção da irmã Liu, para conscientizá-la do seu desvio na sua comunhão experiencial. Dessa forma, eu não teria que apontar o problema dela diretamente e poderia evitar ofendê-la. Mas a irmã Liu não percebeu nada do que eu queria dizer e continuou com a sua comunhão. Eu queria falar sobre o assunto, mas temia que ela não aceitasse. Por isso, disse com muito tato: ainda não somos capazes de conhecer a nós mesmos por meio das palavras de Deus. E não somos capazes de falar sobre como experimentar ou praticar as palavras de Deus. Ainda assim, ela não entendeu o que eu estava querendo dizer. Pensei que
isso contaria como apontar a questão para ela. Se mesmo assim ela não enxergasse o problema dela, isso nada teria a ver comigo. Depois disso, os líderes da igreja pediram aos irmãos e irmãs que escrevessem avaliações dos diáconos da igreja e arranjaram para que eu recolhesse todas elas. Eu queria escrever a minha opinião verdadeira sobre a irmã Liu, mas vi que a maioria dos irmãos e irmãs tinham opiniões bastante positivas a respeito dela. Havia até uma irmã que tinha acabado de conhecê-la e que só escrevia sobre os méritos da irmã Liu. Pensei, se eu for a única a criticá-la, será que os líderes pensarão que existe algum tipo de rancor entre nós, que eu a estou deliberadamente atacando? E se a irmã Liu souber que eu disse essas coisas pelas costas dela, ela me odiará? Se sim, isso não nos colocaria no impasse? Depois disso, embora escrevesse sobre alguns dos comportamentos da irmã Liu, eu também declarei expressamente que a minha estatura era baixa e que a minha percepção poderia estar errada. Numa reunião, eu me abri sobre o que tinha exposto durante esse período. Uma das irmãs me lembrou de que esse era o comportamento de um bajulador de pessoas e disse: os bajuladores de pessoas são mal intencionados. Ouvi-la dizer a palavra mal intencionado foi doloroso e angustiante. Eu sabia havia muito tempo que a irmã Liu se exibia através da comunhão em reuniões. No entanto, eu tinha adiado dizer alguma coisa para proteger a minha relação com ela. Não ajudei a minha irmã a conhecer a sua corrupção e a resolver o seu problema. E os meus irmãos e irmãs foram enganados porque lhes faltava discernimento. Em vez de praticar a verdade, eu estava prejudicando os outros. Isso não fazia de mim uma pessoa mal intencionada? Ao pensar nisso, senti um pouco de arrependimento e li esta passagem das palavras de Deus. Se você consegue ver claramente que alguém tem um problema, mas você não lhe diz isso diretamente, a fim de evitar confronto, e até se desculpa, dizendo: minha estatura é pequena agora, e eu não entendo seus problemas completamente. Quando entender, eu lhe direi: qual é o problema? Isso envolve uma filosofia de vida. Isso não é tentar enganar os outros? Você deve falar de tudo que consegue enxergar claramente. E se algo não é evidente para você, diga isso. Isso é dizer o que está em seu coração. Se você tem certos pensamentos e certas coisas são evidentes para você, mas você tem medo de ofender as pessoas, fica aterrorizado de magoar seus sentimentos e então escolhe não dizer nada, isso é viver segundo uma filosofia mundana. Lendo as palavras de Deus, senti autorrepreensão. Eu tinha descoberto havia muito tempo que a irmã Liu sempre se exaltava e se exibia nas reuniões, fazendo com que os outros a admirassem, e que esse tipo de comunhão
não ajudava em nada a entrada na vida dos irmãos e irmãs. Também ocupava muito tempo nas reuniões e já tinha impactado a vida da igreja. Apesar disso, eu tinha permanecido calada sobre o problema dela, a fim de proteger a nossa relação. Quando escrevi a minha avaliação, eu quis expor o comportamento dela, de se exaltar e se exibir. Mas quando vi como todos diziam coisas boas sobre ela, eu compactuei, com medo de causar ofensa. Embora tivesse escrito sobre alguns dos seus comportamentos, também insinuei que a minha estatura era pequena e que me faltava discernimento. Na verdade, não me faltava discernimento. Eu conseguia ver o problema claramente e sabia que ela estava agindo errado. Mas eu temia ofendê-la. Por isso, continuei a hesitar e não ousei proferir uma palavra justa sequer. Estava usando a filosofia mundana de um incrédulo para interagir com os outros. Que tipo de crente era eu? Depois disso, assisti a um vídeo de leitura de uma passagem da Palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: a maioria das pessoas deseja buscar e praticar a verdade, mas na maior parte do tempo só tem a determinação e o desejo de fazê-lo. A verdade não se tornou sua vida. Como resultado, quando se deparam com forças malignas ou encontram pessoas perversas e más cometendo atos malignos ou falsos líderes e anticristos fazendo coisas de uma maneira que viole princípios, assim perturbando o trabalho da igreja e prejudicando os escolhidos de Deus, elas perdem a coragem de se manifestar e se pronunciar. O que significa quando você não tem coragem? Significa que você é tímido ou inarticulado? Ou será que você não entende completamente e, portanto, não tem confiança para se pronunciar? Nenhum dos dois. Isso é primariamente a consequência de ser constrangido por caracteres corruptos. Um dos caracteres corruptos que você revela é um caráter astuto. Quando algo acontece com você, a primeira coisa em que você pensa são seus interesses pessoais. A primeira coisa que você considera são as consequências, se isso será benéfico para você. Isso é um caráter astuto, não é? Outro é um caráter egoísta e mau. Você pensa: o que uma perda para os interesses da casa de Deus tem a ver comigo? Eu não sou um líder, então por que deveria me importar? Não tem nada a ver comigo. Não é responsabilidade minha. Tais pensamentos e palavras não são algo que você pensa conscientemente. São produzidos pelo seu subconsciente, que é o caráter corrupto que se revela quando as pessoas deparam um problema. Caracteres corruptos como esse governam a maneira com que você pensa, amarram seus pés e mãos e controlam o que você diz. Há coisas que você deseja dizer, mas você tem receios. E mesmo quando fala, você faz rodeios, deixa espaço de manobra, ou então prevarica e não diz a verdade. As pessoas que têm visão cristalina enxergam isso. Na verdade, você sabe em seu coração que não disse tudo o que deveria, que o que disse não teve efeito algum, que você foi simplesmente superficial e que o problema não foi resolvido. Você não cumpriu a sua responsabilidade,
Entretanto, fala em alto e bom som que a cumpriu, ou que não tinha certeza do que estava acontecendo. Isso é verdade? E é o que você realmente pensa? Então você não está completamente sob o controle de seu caráter satânico? Embora algo daquilo que você diz esteja alinhado com os fatos, em lugares-chave e em questões cruciais, você mente e tenta enganar as pessoas, o que prova que você é alguém que mente e que vive segundo o seu caráter satânico. Tudo que você diz e pensa foi processado pelo seu cérebro, fazendo com que cada declaração sua seja falsa, vazia, uma mentira. Na verdade, tudo que você diz é contrário aos fatos. Para o bem de justificar a si mesmo, para benefício próprio, e você acha que alcançou seus objetivos quando enganou as pessoas e as levou a acreditar. Tal é o modo de você falar. Isso também representa o seu caráter. Você é totalmente controlado pelo seu caráter satânico. Você não tem poder sobre aquilo que diz e faz. Mesmo que quisesse, você não conseguiria dizer a verdade nem aquilo que realmente pensa. Mesmo que quisesse, não conseguiria praticar a verdade. Mesmo que quisesse, não conseguiria cumprir suas responsabilidades. Tudo que você diz, faz e pratica é uma mentira. E você simplesmente é desleixado e superficial. Você está completamente acorrentado e controlado pelo seu caráter satânico. Você pode querer aceitar e praticar a verdade, mas isso não cabe a você. Quando seus caracteres satânicos o controlam, você diz e faz tudo que seu caráter satânico o instrui a fazer. Você nada mais é do que um fantoche de carne corrupta. Você se tornou um instrumento de Satanás. A palavra de Deus descrevia o meu verdadeiro estado. Eu vi que a irmã Liu não fazia nada senão exaltar-se e exibir-se em sua comunhão nas reuniões, perturbando seriamente a vida da igreja. E, obviamente, eu poderia ter dito algo, mas o meu medo de ofendê-la tinha me deixado cautelosa demais. Eu estava obcecada com isso e não me atrevia a proferir uma única palavra verdadeira. Eu estava completamente controlada pelo meu caráter corrupto e tinha permitido que ele me calasse. Isso tinha me levado ao ponto de, apesar de saber o que era correto, o que era positivo, não ter a coragem de me pronunciar. Eu tinha dado outro sentido ao que realmente queria dizer, alterando e diluindo. Por isso, quando disse educadamente a irmã Liu, eu não ajudei em nada e não consegui resolver o problema. Por fora, eu me disfarcei como uma boa pessoa, mas por dentro, passei cada momento pensando em como proteger as minhas relações com os outros, para que falasse bem de mim. Estava disposta a permitir que a vida dos irmãos e irmãs sofresse para proteger status e imagem. Eu era egoísta, enganadora e carecia de toda a humanidade e razão. Ao lembrar-me de todos os meus comportamentos como bajuladora de pessoas ao longo do tempo, eu me senti profundamente culpada. Eu li as palavras de Deus. Todos vocês dizem que têm consideração pelo fardo de Deus e que defenderão
o testemunho da igreja. Mas quem dentre vocês realmente foi atencioso com o fardo de Deus? Perguntem a si mesmos: você é alguém que demonstrou consideração pelo fardo de Deus? Você pode praticar a justiça para Deus? Você pode se levantar e falar por mim? Você pode colocar a verdade em prática firmemente? Você tem coragem suficiente para lutar contra todos os atos de Satanás? Você seria capaz de colocar suas emoções de lado e expor Satanás em prol da minha verdade? Você pode permitir que minhas intenções sejam cumpridas em você? Os jovens não deveriam estar sem a verdade, nem deveriam abrigar hipocrisia e injustiça. Eles deveriam se manter firmes na posição correta. Não deveriam só ser levados à deriva, mas ter o espírito que ousa fazer sacrifícios e lutar por justiça e verdade. Os jovens deveriam ter a coragem de não sucumbir à opressão das forças das trevas e de transformar o significado de sua existência. Os jovens não deveriam se conformar com a adversidade, mas ser acessíveis e sinceros, com espírito de perdão para com seus irmãos e irmãs. Sem dúvida, essas são minhas exigências a todos e meu conselho para todos. Mas, mais ainda, essas são minhas palavras de conforto para todos os jovens. Vocês deveriam praticar conforme as minhas palavras. Em especial, os jovens não deveriam carecer de determinação para exercer discernimento em questões e buscar a justiça e a verdade. Vocês devem buscar tudo o que é belo e bom e obter a realidade de todas as coisas positivas. Vocês devem ser responsáveis para com sua vida e não devem encará-la com leviandade. Deus quer que sejamos capazes de discernir o certo do errado e que tomemos a atitude adequada. Que não sigamos cegamente a multidão e que ousemos defender a justiça e os princípios. Quanto a mim, viu o problema da irmã Liu, mas eu não era uma pessoa honesta. Não tinha apontado francamente o problema da minha irmã, nem tinha tentado ajudá-la com amor. Em vez disso, eu era uma bajuladora de pessoas, uma enganosa. Abandonei os princípios da verdade e, no final, não a ajudei a conhecer verdadeiramente o problema dela. Eu não a estava simplesmente prejudicando. Eu estava agindo como um crente em Deus deveria agir. Quanto mais eu refletia sobre isso, mais culpada me sentia. Eu não podia permitir que eu fosse uma bajuladora de pessoas. Precisava urgentemente praticar a verdade e ser uma pessoa honesta. Encontrei a irmã Liu numa reunião e apontei diretamente o problema que ela tinha na comunhão dela, em combinação com as palavras de Deus que tínhamos lido anteriormente. Eu lhe disse que devemos falar sobre nosso caráter corrupto revelado, quando comungamos sobre a verdade e testemunhamos de Deus.
que devemos usar as palavras de Deus para dissecar e conhecer a nós mesmos e falar sobre como podemos mudar através das palavras de Deus. Dessa forma, podemos ajudar as pessoas a adquirir conhecimento e discernimento desses caracteres satânicos e ver como as palavras de Deus podem realmente purificar e mudar as pessoas. Só isso é exaltar e dar testemunho de Deus. Quando terminei, a irmã Liu admitiu ter esses problemas. Disse que era bom eu tê-los apontado e que isso era útil para a vida dela. E me pediu que a lembrasse mais vezes. Ouvi-la dizer isso me deixou envergonhada. Eu estivera preocupada que a ofenderia falando francamente e que ela pensaria mal de mim. Afinal, ela não era incapaz de aceitar a verdade, como eu tinha pensado. O problema era eu ser covarde, astuta e enganosa demais. Ao praticar dessa forma, aprendi que praticar a verdade e falar honestamente é uma coisa boa. Não é apenas útil para os outros, também deixa meu coração à vontade. Depois disso, continuei buscando nas palavras de Deus. Assisti a um vídeo de leitura de uma passagem da palavra de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: você pode ter acreditado em Deus por 3, 5, 8 ou 10 anos e ainda assim não saber como obedecer a Deus ou praticar as palavras de Deus. Não importa o que aconteça, você ainda usa palavras satânicas como base para suas ações. Você ainda procura uma base para as coisas na cultura tradicional. Você está acreditando em Deus desse jeito? Não está seguindo Satanás? Você vive segundo palavras e caracteres satânicos. Portanto, não está resistindo a Deus? Já que você não pratica nem vive segundo as palavras de Deus, não segue os passos de Deus, não consegue ouvir nada que Deus diz e não consegue obedecer, não importa o que Deus orquestre ou exija de você, você não está seguindo a Deus. Você ainda está seguindo Satanás. Onde está Satanás? Satanás está no coração das pessoas. As filosofias, a lógica, as regras e as várias mentiras de Satanás se enraizaram no coração das pessoas há muito tempo. Esse é o problema mais sério. Se você não conseguir resolver esse problema em sua crença em Deus, você não será capaz de ser salvo por Deus. Portanto, vocês devem sempre examinar o que fazem, seus pensamentos e opiniões e sua base para fazer as coisas usando as palavras de Deus e analisar as coisas em seus pensamentos. Vocês devem saber quais das coisas dentro de vocês são filosofias de vida, quais são provérbios populares, quais são cultura tradicional e quais vieram de conhecimento intelectual. Vocês devem saber quais delas vocês sempre acreditam ser corretas e conformes à verdade, a quais vocês obedecem como se fossem a verdade e a quais vocês permitem ocupar o lugar da verdade. Essas são as coisas que vocês devem dissecar. Em particular, vocês tratam as coisas que vocês acreditam ser corretas e preciosas como a verdade. Não é fácil identificar tais coisas, mas quando as identificarem, vocês terão vencido um obstáculo importante. Essas coisas impedem as pessoas de entender as palavras de Deus, de praticar a verdade
e de obedecer a Deus. Se você passa o dia inteiro confuso e sem ter o que fazer, se você não considera essas coisas e não dá atenção a resolver esses problemas, então isso é a raiz de seu mal-estar. Esse é o veneno. Se isso não for removido, você será incapaz de seguir a Deus de verdade e será incapaz de praticar a verdade, de obedecer a Deus e de alcançar salvação. Enquanto contemplava as palavras de Deus, percebi que eu tinha me tornado uma bajuladora de pessoas, porque eu vivia segundo filosofias satânicas, como cada um por si e o demônio pega quem fica por último. Calar diante das falhas de bons amigos ajuda a criar uma amizade boa e duradoura. E use palavras boas em harmonia com o sentimento e a razão dos outros, já que ser franco aborrece. Essas filosofias satânicas tinham me envenenado profundamente. Viver segundo essas coisas tinha me tornado incrivelmente egoísta, egocêntrica, astuta e enganadora. Em tudo o que dizia e fazia, eu considerava se isso avançaria os meus interesses. Vi claramente que havia um problema com a irmã Liu, mas por ser tão protetora de reputação e interesses meus, fiquei olhando de olhos bem abertos como a vida da igreja era afetada. E não ousei falar a verdade e ser uma pessoa honesta. Não assumi nenhum tipo de posição e procurei não ofender ninguém. Vi que se vivesse segundo essas filosofias satânicas, mundanas, eu nunca seria capaz de praticar a verdade, porque a minha abordagem estava errada em sua essência. A vontade de Deus é que sejamos pessoas honestas, que os irmãos e irmãs se ajudem mutualmente, que apontem os defeitos um dos outros e que juntos procuremos a verdade. Mas eu sempre via as coisas a partir de filosofias e pontos de vista satânicos, sempre acreditando em calar diante das falhas de bons amigos ajuda a criar uma amizade boa e duradoura. E use palavras boas em harmonia com o sentimento e a razão dos outros, já que ser franco aborrece. Defendi estas como se fossem a verdade. Pensei que conseguiria me dar bem com os outros se não apontasse ou não falasse dos problemas dos outros quando os visse. Que eu era uma boa pessoa. Eu era completamente absurda. Se eu tivesse buscado a verdade, praticado ser uma pessoa honesta, de acordo com as palavras de Deus, e apontado o problema da irmã Liu mais cedo, ela poderia ter tomado consciência disso mais cedo e ter mudado as coisas, o que teria sido útil para a sua vida e benéfico para a vida da igreja. Só assim é possível cumprir as responsabilidades e ser uma boa pessoa com senso de justiça. Mas a fim de proteger os meus interesses, eu não tinha praticado a verdade. Quando vi que a vida da igreja estava sendo perturbada, eu não me levantei para protegê-la. Quando vi minha irmã vivendo um caráter corrupto, eu não apontei isso, nem a ajudei. Isso é alguém que é egoísta, enganador e sem humanidade. Agora vejo claramente que só podemos ser pessoas boas
se buscarmos a verdade e praticarmos a honestidade de acordo com as palavras de Deus. Sou grata pelo esclarecimento e a orientação das palavras de Deus, que me ajudaram a entender que os bajuladores de pessoas não são verdadeiramente boas pessoas, e elas me deram um entendimento dos meus caracteres satânicos de egoísmo e enganação. Experimentei pessoalmente que é só praticando a verdade e sendo uma pessoa honesta que podemos estar em paz e à vontade. Graças a Deus Todo-Poderoso.